sobre os 5 traços de caráter, que são eles. Lembrando, antes de eu falar os nomes, não custa nada repetir, que os nomes são da literatura científica, né? Os estudiosos, os cientistas que trouxeram todo esse conhecimento à luz, eles colocaram esses nomes, então realmente não tem nada a ver com as patologias, ser masoquista, que gosta de sofrer, não é nada disso, psicopata, que é doente, né? Não tem nada a ver, tá? São só os nomes, então não assustem. Então quais são os 5 traços de caráter que formam a nossa personalidade? Esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Cada um desses traços, ele se forma por uma dor que a mente registra, uma sensação de dor. Quando a gente fala dor, também não é pensar que é uma dor física, não, é uma sensação de dor. Cada um experimenta essa sensação de uma forma, e de acordo com a história que a gente vai vivendo, desde lá da barriguinha da nossa mãe até o término desse processo, que é lá pelos seus 5, 6 anos de idade, cada um de nós vive essa história com uma intensidade. E dependendo dessa intensidade, é que esse traço se forma e ele se registra, né, na nossa mente e no formato do nosso corpo com mais ou menos intensidade. Então eu vou falar um pouquinho de como é esse processo. O primeiro traço a se formar é o traço esquizoide. Lá dentro do útero da mãe, até mais ou menos 1 mês de idade. A dor que forma esse traço é a dor da rejeição. Como assim? A criança tá lá no útero, se desenvolvendo, bonitinha. Aí coisas acontecem na vida dessa mãe, aqui no mundo externo, né? Uma notícia ruim, uma preocupação, sei lá, até às vezes mudanças climáticas muito bruscas, enfim. Cada sensação que essa mãe passa, uma preocupação muito grande, por exemplo, torna esse útero um ambiente mais durinho para este feto. Obviamente tudo involuntário. Mas esse útero ele fica mais apertadinho, ele fica mais frio, ele fica mais durinho. Então aquele feto que tá lá curtindo, né, a bolsa d'água dele, tá se mexendo, de repente ele sente que tá mais desconfortável. Então o que ele pensa na mente dele? Opa, peraí, eu tô fazendo assim, tá doendo, acho melhor eu me recolher. Então nesse momento ele se recolhe, ele se guarda, porque ele se sentiu que ele tá fazendo isso e ele está sendo rejeitado. Então o que ele prefere? Não fazer mais isso. Ele prefere se segurar. E aí a energia toda dele vai pra cabeça, pra mente. É por isso que uma das características do esquizoide é viver no mundo dele, no mundo da lua, no mundo paralelo. Ele é muito mental, muito criativo, muito imaginativo. Por quê? Porque neste momento a energia dele toda foi pra cabeça, saiu do corpo porque ele deixou o corpo parado e a energia foi toda pra cabeça. Esse processo vai aproximadamente até 1 mês de nascido. O segundo traço é o traço oral, que vai ali na fase da amamentação. Claro que mais ou menos até 1 ano de idade. Crianças também amamentam, né? Mamam até um pouco mais que isso, algumas mais, outras menos. Mas enfim, só para contextualizar, mais ou menos até 1 ano de idade. Essa criança, neste momento, ela está experimentando muitas sensações, principalmente com a boca. Porque é ali onde está entrando toda a sensação dela, o recurso dela vem pela amamentação. Muitas vezes, esse bebê, ele sente uma necessidade que não é de fome. Só que ele não consegue expressar e também ele próprio não consegue definir. Vamos supor, por exemplo, ele tá com um macacãozinho ali que tá com uma etiquetinha incomodando. O que ele vai fazer? Ele vai chorar. Ele vai reclamar, ele vai resmungar. É a forma dele se comunicar com o mundo. Muitas vezes, nós, mães, não sabemos, não dá pra adivinhar, né? Aquela criança ainda não sabe falar, óbvio. Então aquele bebezinho tá chorando, geralmente o que a gente faz? Dá de mamar, porque acha que é fome. Ou, o contrário, não dá de mamar, porque já mamou muito. Então a gente não consegue, neste momento, a criança tem aquela sensação que tem uma necessidade a ser atendida e ela não é suprida. Porque ali ela não tava com fome, ela não tava sem fome, ela só queria que tirassem aquela etiqueta que tava incomodando. Então, qual é a sensação, qual é a dor que o cérebro dela registra? O do abandono. Essa criança não foi abandonada, né? Ela não foi negligenciada. Mas a sensação do abandono vem por uma necessidade que não foi atendida. Então, é neste momento que desenvolve o traço oral. O terceiro traço é o psicopata, que é aquele momento da marcha, quando a criança começa a dar os seus primeiros passinhos, é quando a criança já tá mais durinha aqui no tronco, né? E começa a fazer mais gracinhas. É aquele momento onde os pais pegam os filhos, né? Todos nós fazemos isso com a melhor das intenções. E a gente gosta de exibir essas gracinhas pras pessoas, né? A fase do bilu-bilu e tal. Então, a criança acha isso bonitinho, ela começa a entender que ela faz uma gracinha, ela recebe atenção, ela recebe elogio, ela recebe um colo. Então, ela começa a entender que o que ela faz chama atenção. Porém, e quando ela não tá afim? E quando essa criança não tá afim de fazer gracinha naquele momento? Não quer. O que nós, pais, fazemos? Ah, então tá bom, filho, então vai lá brincar com outra coisa, então deixa ali no cantinho. O que essa criança sente neste momento? Qual é a sensação que ela tem? Poxa vida, então quer dizer que eu tô sendo manipulado. Se eu ofereço uma gracinha, eu tenho uma retribuição, eu tenho algo em troca. Já se eu não faço a tal da gracinha, eu fico de canto. Então, aí vem a sensação da dor que forma esse traço, que é a da manipulação. Neste momento, a criança começa a sentir que o valor dela é aquilo que ela faz, e não aquilo que ela é. Tudo isso, né, essas dores que eu tô falando pra vocês, tudo isso também vai desenvolver recursos incríveis, que nós vamos falar mais pra frente. Por enquanto eu tô falando pra vocês as fases que esses traços vão se desenvolvendo, como eles se formam, qual é a sensação de dor que causa e por que isso acontece, tá? Próximo traço, masoquista. O masoquista ele se desenvolve na fase do desfraude, que geralmente vai o quê? Dos 2 anos e meio, mais ou menos, 3 anos e meio. Eis aí uma questão bem delicada pros pais, porque a gente nunca sabe se essa criança está preparada ou não pra este momento. Então a gente vai ali na tentativa e erro. Não tem como. Vai experimentando, vai ensinando, vai notando, a criança ali já tá se expressando melhor, já tá falando melhor, você já consegue se comunicar e explicar alguma coisa, mas o fato é que a gente nunca sabe qual é o momento do desfraude. Tá bom? Então o que acontece? Essa criança ela ainda não tem o controle dessa sensação. Né? Ela mal sabe quando vai vir ali a bexiguinha cheia, né? Ou então o cocôzinho que tem que sair, ela já não sabe quando isso vem, e quando vem, ela não sabe segurar pra não soltar. Então, muitas vezes, faz parte natural do processo, essa criança vai e faz o seu cocôzinho na calça. O que a gente faz? Ô, filho, por que você não me chamou? Mas tudo bem, não tem problema, vem cá que eu vou te ensinar. Né? 1, 2, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias. Porém, por mais que a gente se comunique de uma forma afetiva, por mais que a gente não dê bronca, seja lá, né, a forma de abordagem que a gente tem, acaba sempre escapando uma decepçãozinha e tal. Essa criança sente isso, ela sente que ela fez algo que contrariou a expectativa do pai e da mãe dela. E ela sente que ela fez errado, né? Ela sente que ela fez sujeira.
Então, neste momento, qual é a dor que registra ali no cérebro dela? A dor da humilhação. Puxa, eu fiz algo que eu decepcionei e eu estou sendo repreendido por causa disso, mas poxa, eu não sabia. Não foi de propósito, eu não sabia. E ele se sente envergonhado por esse erro que ele comete. Daí vem esta dor que desenvolve o traço masoquista, a dor da humilhação. E principalmente, gente, que nessa fase acontecem também muitas brincadeiras, né? Principalmente se tem outras crianças na casa e tal. Mãe, o Joãozinho fez cocô na calça. Venha limpar que tá fedido. Essa criança quer humilhar a outra? É óbvio que não. Tá só brincando. Mas ali a sensação do cérebro está. Naquela criança que fez, ela pode até dar risada, talvez ela até ache engraçadinho, mas ali, no subconsciente dela, a sensação que está sendo guardada é a da humilhação. E o último traço a se formar, que aí já é, ó, esses 4 é na fase do ninho, que nós vimos ontem, de 0 a 3 anos. O próximo é na próxima fase, que é a esfera dos pais, né? Vem o traço rígido, que quando vem o traço rígido, é aquele momento da criança em que ela está começando a se descobrir. Ela está começando a sentir ali uns toquezinhos, umas sensaçõezinhas mágicas, aquela coceirinha, né? Que não existia antes. A criança passava batido e não tinha sensação nenhuma. Quando começa essa parte dessas sensações, né, nas partes genitais, que ela sente aquela cosquinha, é a hora que vem o traço rígido. Neste momento, nesta fase da vida, a criança começa a ver o mundo em pares. Ela começa a entender pai e mãe, vó e vô, tio e tia. Então ela vê todo mundo em pares. E quem é o par dela? Ela é sem par? Então quer dizer que ela foi trocada por alguém? A menina vê o par no pai e o menino vê o par na mãe. Só que daí, nesse momento, ele entende que o par dele, do menino que é a mãe, está com outro. Está com o pai. Como assim? Então, a dor que ele sente nessa hora, o cérebro, quando ele começa a ver esses pares, é a dor da traição, é a dor da troca. Porque neste momento o cérebro registra, eu fui trocado. Até então, eu não via o mundo em pares, eu não sabia disso, mas agora que eu tô vendo que todo mundo, cada um tem o seu parzinho, e eu não tenho, então eu fui trocado, eu fui traído. Essa é a dor que registra o rígido, tá? Tá fazendo sentido até agora? Boa noite a todo mundo que chegou. Contem pra mim, tá fazendo sentido? É interessante pensar nessas coisas, né? Porque a gente não para pra pensar no que causa. E vou repetir, enquanto vocês falam aí pra mim, está fazendo sentido. Gente, nós não temos controle nenhum sobre isso. Nenhum. Não tem como evitar. Não pirem. Se tem uma mãe nova que ainda é bebezinho, sua criança, não pira achando, então o que eu devo fazer para evitar que meu filho passe por essa dor? Imagina, não quero que meu filho se sinta humilhado, não quero que meu filho se sinta manipulado. Não é assim, tá? Lembrem-se que é a história de cada um, é a percepção que o cérebro tem. Tanto é que, embora todos nós tenhamos os 5 traços, cada um exerce uma potência na gente, exerce uma influência na gente diferente. Justamente porque o meu cérebro, ele teve sensações maiores na minha fase de oralidade. Então, eu tenho um pico maior de oral. O outro tem um pico maior de psicopata, ele sentiu diferente. Ou seja, significa que na hora ali do oral, foi sossegado pra ele. Agora, isso quer dizer que a mãe dele cuidou mais dele do que a minha mãe cuidou de mim? Não, não. Nós realmente não temos controle nenhum. Tá? Na formação, nós não temos controle nenhum. O que nós podemos ter controle, daqui pra frente, tendo esse conhecimento, é como nós vamos nos relacionar com os nossos filhos, nos comunicar com eles, entendendo como cada um funciona. E no caso de criança, vocês vão perceber muitos traços nos comportamentos. Tá? Não há, como eu falei ontem, não há muita necessidade de ter um gráfico, você não precisa saber a intensidade ali na criança, até porque tá tudo ainda muito informação. A mielinização termina ali no traço rígido, seus 5, 6 anos de idade. Mas a formação da personalidade ainda vai acontecer, o meio em que ele tá crescendo, isso tudo ainda vai acontecer. Diferente de você pegar um adulto, aí sim, adulto você faz um gráfico, sabe, autoconhecimento, você vai se reconhecer, você vai se entender, se perdoar, se aceitar. Para um adulto é muito bacana, você saber qual traço influencia mais ou menos. Mas na criança, o realmente legal é o que eu tô trazendo aqui pra vocês, e por isso que eu falo pra vocês que é um curso completo, que no final vocês vão ter toda essa informação pra lidar com o manual dos seus filhos. Aqui o que mais importa é a comunicação. O que mais importa é naquele momento, naquela fase da vida do seu filho, você entender, tá, agora que eu sei dos traços, eu tô vendo qual que tá se manifestando aqui, e agora eu já sei como eu vou me comunicar com essa criança. Então vamos em frente. Vamos falar então um pouquinho do comportamento. Vamos falar do comportamento de cada traço. E aqui é onde vocês vão começar a prestar atenção no filho de vocês. Como é o comportamento dele para você perceber qual traço ali está se evidenciando. Então nós acabamos de ver como os traços se desenvolvem. E agora eu vou falar, cada traço, quais são as características do comportamento das crianças. Começando pelo esquizoide. Uma criança esquizoide é aquela criança que ela gosta de brincadeiras criativas, imaginativas. Sabe aquela criança que você dá um pedaço de papel, umas canetinhas, e ele sai e fica horas ali, horas desenhando e pintando e se divertindo, sozinho? Então, a criança esquizoide é uma criança que ela gosta de ficar sozinha. Ela não gosta muito de contato, ela não é a criança do abraço, do beijo, sabe? O formato do corpo do esquizoide, pra você dar uma visualizada, é aquele corpo mais magrinho, aquele corpinho mais cheio de quinas, sabe? São olhos maiores, né? A gente chama de um olhinho esbugalhado, um olhinho maior. Então, geralmente o esquizoide, ele usa óculos. Por quê? Porque como ali na formação tudo foi, a energia dele toda foi pra mente, pra cabeça, ele não dá muita atenção, realmente, pro visual. Ele não dá muita atenção pra tato, ele não dá atenção pra força corporal. Então, é aquele corpinho magrinho, né? Mas cheio dos quininhos, assim, que parece que vai desmontar. Esse é o formato que chama mais atenção do esquizoide. E aí ele é altamente criativo, ele gosta, sim, de ficar sozinho. É aquela criança que vai gostar bastante do uso de telas, de computador, porque aquilo é um mundo pra eles. É um mundo onde ele fica ali, solto, criando, e muito mais divertido do que qualquer ambiente que ele viva. Então é aquela criança que adora ficar fechado no quarto, viajando. Ele tem uma tendência a ser mais distraído, ele tem uma tendência a ser mais esquecidinho, avoadinho. Isso tudo é o comportamento dessa criança. Ele é uma criança
que ele não vai expressar pra você o que ele sente com palavras. Não é aquela criança que vai chegar, vai te abraçar, vai falar, eu te amo, eu te adoro, minha vida, não sei o quê. Não, ele é uma criança mais pra dentro. Pra dentro, dentro do mundo da imaginação dele, tá? Porque tem um outro traço que é uma criança mais pra dentro também, só que ele é todo sentimento. A gente já vai chegar lá. Aqui são crianças que você vai perceber que são crianças mais racionais, são crianças mais intelectuais. É isso que eles gostam. Aqui vai um bom toque pra gente deixar, né, as construções sociais de lado, justamente um exemplo que eu dei ontem. Se você identificar que você tem essa criança com esse traço de esquizoide alto, se você identificar que a sua criança não é uma criança social, que não curte ficar fazendo sala pra visita, ficar conversando com visita, não força. Não força, não deixa realmente as pessoas te cobrarem isso. Porque você vai estar reforçando nele um sentimento de que ele não quer incomodar. Sabe, essa dor da rejeição que ele carregou lá na mielinização faz com que essa criança, ela sempre acha que ela vai incomodar. Então, pra não incomodar, ela prefere se guardar. Ela prefere ficar na dela. E ela fica extremamente incomodada quando alguém pega e joga ela pra se expor. Joga pra existir, digamos assim. Ele não quer. Ele gosta ali, do cantinho dele. Então deixa, sabe? Explica, de repente, pra sua visita ou pro seu parente que você agora identifica isso no seu filho e fala, olha, não é por mal. Não é que ele não gosta de você, não é nada disso. É só o jeitinho dele. Ele gosta de ficar mais reservadinho. Então, uma criança, se ela quer vir cumprimentar e te dar a mão pra cumprimentar, deixa que seja assim. É a zona de conforto dele, tá? O oral, que é o segundo traço lá da amamentação. O oral, ele é uma criança muito sensível. Muito sensível. É uma criança que vai chorar bastante. Não só na fase do ninho. Porque na fase do ninho, inclusive, todos parecem orais. Porque muito chororou o tempo todo. A criança oral, ela vai levar essa forma de comunicação ao longo da vida dela. E não muda, tá, gente? Experiência própria. Não muda. Um bom oral, no recurso, ele chora mesmo. E esse choro do oral não é sofrimento. É isso que a gente tem que entender. Se você proporciona segurança para esse oral poder se expressar, poder se emocionar, poder chorar, isso traz para ele recurso, isso traz para ele leveza. Porque o recurso do oral, quando o criativo é o esquizoide, o recurso do oral é a comunicação. Então, quanto mais solto ele estiver para viver as emoções dele, para demonstrar toda a sensibilidade dele, mais ele vai estar no recurso próprio do traço oral, que é a comunicação, que é a espontaneidade, que é essa criança que chega, que te abraça, que se declara para você, que adora os amiguinhos, que gosta de se relacionar. É uma criança que não gosta de ficar sozinha. Sabe? Então, é o contrário. Enquanto você deve observar o seu esquizoide e deixar ele no cantinho dele, você também deve observar o teu oral, que ele realmente não vai gostar de ficar sozinho. Ele gosta de companhia. Ele gosta, ele precisa de gente. Ele precisa desse contato. Então, vamos lá, dar o exemplo da construção social. Se você tem essa criança que gosta de abraçar, que gosta de beijar, não deixa que os outros fiquem reprimindo, falando, ai, que criança pegajosa, ai, que criança melenta. Não, deixa ele. Não reprime isso nele. Porque o oral, quando ele não consegue se expressar, o que acontece? Aí ele sofre sozinho. É a hora que essa criança começa a descontar essa dor de estar se sentindo abandonada, essa dor de não estar sendo correspondido em compulsões. Compulsão por comida, compulsão por jogo. É a hora que ele tenta buscar coisas, porque o oral, ele sempre sente um vazio, tá? Isso já é dele, já é o natural. E quando ele não consegue ter contato suficiente com pessoas, quando ele não consegue ter atenção suficiente, ele vai dar um jeito de colocar pra dentro alguma coisa pra tentar suprir essa falta. Tanto é que o oral, o formato do corpo dele, é esse formato mais arredondadinho, tá? Não necessariamente uma criança, para ser oral, tem que ser aquela criança gordinha e uma criança magrinha não pode ser oral. Sim, ela também pode. Mas o formato deste magrinho oral, por exemplo, é diferente do formato do magrinho esquizoide, que é cheio de quinas. O oral, por mais magrinho que ele seja, ele vai ser todo redondinho. Então, perceba que, neste momento, é muito mais interessante você perceber os comportamentos do seu filho do que ficar presa a formato. Tá? Eu vou falar pra vocês como identificar, como eu estou falando, o formato, mas se prendam mais ao comportamento dele. Por quê? Porque naquele momento em que aquele traço estiver se manifestando pra você no dia a dia e você tiver que solucionar alguma coisa com ele, você vai direcionar a comunicação para aquele momento. Então, assim, um oral que ele tá ali na emoção dele, chorando, não é momento de você querer chegar pra aquela criança e falar, para de chorar, você não tem motivo pra chorar. Tá doendo alguma coisa? Não tá doendo. Então por que tá chorando? Para de chorar e vamos conversar. Não funciona. Já se você já observou que o comportamento do seu filho é mais racional, e você sente que aquele choro não é um choro que tá vindo de sentimento, é um choro que tá vindo muito mais ou pra te manipular, ou porque ele quer ir embora e ficar sozinho, aí você vai direcionar essa comunicação diferente. O oral, gente, ele precisa desse acolhimento. Se você sentir no comportamento do seu filho que ele se emociona com muita facilidade, que ele tá de boa, de repente, você chama atenção e você vê que aquele choro é sentido, você tem ali um forte caminho para ver que esse filho é oral. Dê colo pra sua criança. Até os 3 anos de idade, de 0 a 3 anos, é o momento de você dar o colo que você quiser para sua criança. Depois disso, quando você perceber que ele segue chorando, que ele segue muito emotivo, aí você vai ver que o oral está se desenvolvendo mais e você vai aprender a se comunicar com ele. Mas antes disso, seja lá qual for o traço ali, acolha. Acolha sem medo de errar. Você vai ver. A forma de você pegar esse teu filho de 0 a 3 anos e conversar com ele é o acolhimento. Não tem erro, gente. Não tem erro. É acolher, mesmo a birra, acolhe aquela birra, deixa passar. Sabe, você vai ter muito tempo do crescimento dessa criança para estipular regras, para colocar os limites. Sabe, até 3 anos é a fase do acolhimento. Tá? Comportamento da criança psicopata. Você vai perceber que a criança psicopata é aquela criança da articulação, da negociação. É aquela criança que ela tem argumento e contra-argumento para tudo que você traz na mesa. É cansativo. Sim, eu sei disso. Por isso é desafiador. É muito mais fácil a gente chegar para uma criança que tem toda essa negociação e falar, é assim porque eu quero e pronto. Estou mandando, obedeça. Entende? É muito mais fácil. O meu papel aqui é trazer vocês a pensarem
que se você tem uma criança dessa forma, né, que ele é líder, que ele é mandão, são as características do psicopata, isso vai fazer dele, gente, um grande líder. O psicopata traz na veia a liderança. É por isso que quando ele é criança, ele é tão articulador, ele é tão manipulador, ele é tão argumentativo, sabe? Tudo na conversa. Não funciona. Um psicopata não funciona na marra. E é o grande erro que a gente comete, porque a gente se coloca na nossa postura de autoridade e a gente acha que tem que mandar e aquela criança tem que obedecer, até na melhor das intenções, porque a gente sabe que o mundo aí fora não tá pra acolher ninguém. E a gente sabe que ficar batendo de frente com o mundo é tiro, porrada e bomba, que vai sofrer. Né? Então, o que a gente pensa? Não, eu já vou ensinar o meu filho dentro de casa a obedecer as regras, porque assim quando ele for pro mundo, vai ser mais fácil. Ok. Seguir regras, ok. Limites são necessários. Porém, se você perceber que você tem uma criança, que tudo ela debate com você, tudo ela te apresenta um jeito melhor, porque na cabeça dela vai ser melhor, tudo ela tem uma argumentação pra você. Dá um passo atrás, dá um passinho pra trás. E aprende a entrar no mundo da sua criança e a negociar. Aprende a entender e colocar na mesa opções em que ele possa sim escolher, que ele possa sim exercer essa liderança. Vai ser aquela criança que vai se destacar na equipe. Eu não sei se vocês leram o post que eu coloquei, mas o meu filho mais velho tem muito essa característica. E eu passei por isso, eu fui chamada na escola. Por quê? Porque ele tava sempre querendo ser o líder, e as outras crianças também querem, ok, perfeito, também acho, né? Não é porque é psicopata que ele tem que ser o rei ou manda-chuva do mundo, não é isso. Mas, aonde está essa linha em que você tem que virar pro seu filho e falar, olha, você não pode querer ser líder sempre. Se é dele, por que não? E outra, gente, é aquela coisa. A gente tem que deixar o nosso filho construir as relações dele e sim, aprender com a vida até onde ele vai ou não. A gente tem que deixar eles experimentarem que se ele tá num grupo em que toda hora ele tá querendo ser o líder e não deixar ninguém ser, que este grupo vai passar a excluir. E ele não quer ser excluído. O psicopata, ele jamais. O psicopata, ele é de palco, ele gosta de brilho. Então ele vai raciocinar sozinho, opa, peraí. Eu acho que eu tô forçando a barra, tô indo longe demais, deixa eu voltar. Ele vai se adaptar. Eles são muito inteligentes. Eles realmente têm esse dom da articulação. Então, dentro da sua casa, se você percebe que o seu filho sempre tem um jeito melhor do que o seu pra fazer, se o seu filho não é muito de seguir aquilo que você quer, ou ele até faz o que você quer, só que ele quer fazer do jeito dele, flexibiliza. Dá esse passinho atrás na autoridade e cria esse laço com o teu filho. Lembra que ontem eu falei das macro e micro decisões? A criança vai se traz pro psicopata, mais ainda que precisa ter nas mãos essas micro decisões. Mais ainda. Porque ele precisa sentir que ele tá ali no comando, no controle das coisas. E isso é bom. Vai dando essa autonomia pra ele, sabe? Como nós falamos ontem. Cria ali um período, coloca as tarefas e senta com ele e organiza essas tarefas e deixa que ele se organize sim. Por que não? Uma coisa importantíssima pra esse traço. Não que com os outros não possa ser, mas esse principalmente. Nunca negocie emoção com o psicopata. Nunca faça chantagem. Ah, se você não fizer isso, mamãe vai ficar triste com você. Ah, olha, poxa vida, mamãe vai gostar tanto de você se você for lá e arrumar o seu quarto. Negocia coisas com o psicopata. Não negocia sentimentos, não faz chantagem, porque isso só vai puxar a dor da manipulação que ele teve lá atrás, na mielinização. A pior coisa pro psicopata é ele se sentir manipulado. E você jogar na mesa trocas com sentimento vai aguçar essa dor dele. Tá fazendo sentido, gente? Como é que tá sendo aí pra vocês ouvir tudo isso? Eu vi, passando aqui alguns comentários. Ai, meu filho, vocês estão identificando, tal. Isso que é muito legal. Vocês entendem, então, por que eu falo do manual de funcionamento da mente do seu filho? Porque é isso mesmo. Você, com esse conhecimento, você vai passar... Dá trabalho, tá, gente? Dá trabalho. É uma construção. Não é o caminho mais fácil da criação, mas é um caminho que vale muito, muito a pena. Porque o resultado disso é o que todas nós queremos, sem exceção. Todas nós queremos um filho que se torne um adulto saudável, um adulto forte, um adulto preparado para a vida, um adulto seguro. Todas nós queremos isso, né? Sem exceção. Mas como chegar lá? Tem a fase da criança. Então, se você se dedicar a realmente observar e passar a atender a necessidade do seu filho, de acordo com esse manual que eu tô mostrando para vocês, que vocês, pela observação, vocês vão ali perceber o que grita mais naquele momento, qual traço se expressa mais, e você vai aprender a respeitar esse jeito e fortalecer o traço dela. A fortalecer. O meu filho caçula, o Rafa Oral, cara, com essa base que eu tenho hoje, eu tô conversando com ele, de repente ele se emociona, eu entendo que é a forma dele. E eu não vou lá e falo, para de chorar, por que você tá chorando? Eu já passei por isso, eu já passei de pensar que, poxa, por que meu filho chora? Será que ele é frágil demais? O que tá acontecendo? Será que ele tá deprimido? O que tá acontecendo? Por quê? Porque eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento ainda. Com o meu filho mais velho, quando ele expressava toda essa liderança, quando eu fui chamada lá na escola, fiquei com medo. Falei, poxa, será que eu tô, de alguma forma, deixando meu filho arrogante? Né? Será que, de alguma forma, eu tô deixando meu filho achar que ele é o rei do mundo? O que será que eu tô fazendo? Porque a gente sempre pensa, né? O que eu tô fazendo de errado que tá causando isso? O que eu tô fazendo de errado que meu filho não quer sair do quarto, só quer ficar no videogame, e meu filho é um antissocial que não gosta de conversar? O que tá acontecendo? A gente sempre se culpa. Com esse manual, vocês não vão mais precisar se culpar, porque vocês vão entender que cada um tem ali o seu funcionamento. E se a gente se comunica melhor, nós vamos falar muito de comunicação nas próximas aulas, como comunicar com esses traços. Gente, a vida é outra. A vida é outra, a relação é outra. Dá trabalho no começo, porque vocês vão ver que tem a comunicação, ela tem pilares que a gente segue, né? No começo parece difícil, poxa, mas eu tenho que pensar em tudo isso antes de comunicar. Calma. Vocês vão ver que com o tempo vai ficando mais natural, vai ficando mais fácil. Vamos falar então, faltam 2 ainda pra gente falar do masoquista do vídeo. Deixa eu ver como é que tá nosso tempo. Tá legal. Temos mais um tempinho aí. Masoquista, então.
o masoquista se forma lá naquela fase, né, do desfraude, a dor dele, a humilhação. O que gera nessa criança? O masoquista, ele é uma criança um pouquinho mais devagar, tá? Ele é uma criança que, para ele realizar os processos dele, é de uma forma mais lenta. Ele gosta de tudo muito organizadinho, sabe? Ele tem o tempo dele, ele tem o processo dele para fazer as coisas. Então, por exemplo, se você sente que o teu filho precisa de mais tempo para fazer determinada tarefa, não acelere o processo. Cria você um espaço maior para que ele possa fazer as coisas no tempo dele. Por exemplo, se você percebe que a sua criança, para fazer lição de casa, demora um pouco mais, reserve para este momento mais tempo para ele realizar. Se você percebe que seu filho demora mais para se arrumar, ou arrumar o quarto, como você pede, alguma tarefinha que ele faça, se você percebe que ele é um pouco mais devagar, não critique isso e não tente acelerar o processo, porque ele vai travar. O masoquista, ele é aquela coisa assim, mais processinho, sabe? Mais etapas. E que se você entra numas de criticar, vamos, acelera, tá muito devagar isso, vai, tem que ser mais ágil, tem que ser mais ágil. Meu, você vai ficar muito lerdo desse jeito. Você vai tá mexendo ali na dor do seu filho, que é a dor da humilhação, que eles têm problema com crítica, eles têm problema com julgamentos, sabe? Claro, ninguém gosta de ser julgado, ninguém gosta de ser criticado, mas para um masoquista isso dói mais. Isso dói mais, justamente pela dor dele, que é a humilhação. O recurso que essa dor traz é justamente essa organização, rotina. O masoquista, quando ele crescer, ele vai ser um cara maneiro de falar, tá, gente? Ele vai ser aquela pessoa forte, determinada, focada, sabe? Que faz as coisas sempre com uma perfeição, com uma organização. Tem ali o tempo dele, mas são pessoas incríveis na força, sabe? No foco. Só que quando criança, toda essa força, todo esse foco, acaba deixando eles um pouco mais lentinhos, sabe? Acaba deixando que eles não gostam, por exemplo, que mexa nas coisas deles. Não gostam. E aí, a gente passa a achar que isso é frescura e quer ensinar seu filho que a vida não é assim, aí você vai lá e mexe nas coisas dele, porque não pode ter esse tipo de frescura. Dói, gente. Dói. Ela se sente invadida, sabe? E a criança masoca, o formato dele, ele é um formato mais quadradinho, tá? É aquela criança mais forte, mas não uma criança rechonchuda, entende? Não é uma criança molinha. É uma criança com uma musculatura mais durinha, mais trancadinha. Justamente por quê? Porque lá no momento do desfraude, ele tentava se segurar pra não soltar aquele cocôzinho que ele sabia que não era pra soltar. Entende? Então, isso vai fazendo dele... Desculpa, gente. Cachorro aqui se espreguiçando. Vai deixar ele mais presinho, mais fechadinho, né? Então, o que acontece? Ele vai precisar que você entenda que a crítica para ele cai de uma forma que vai doer. Então, nunca, se você percebe que seu filho é assim, nunca critique essa criança, principalmente em público. Principalmente na frente de outras pessoas. Tadinhos, é a morte para uma criança masoquista quando você tá num meio, tá numa roda, e você critica. Você fala, nossa, ó, meu filho, você não sabe o que ele fez. Sabe, na verdade, a tua intenção tá ali só conversando, né? Você não tá querendo humilhar seu filho, é óbvio que não. Mas você acaba soltando. Não, você não sabe o que ele fez, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nossa, gente. Essa criança vai sofrer um tanto com isso. Ela vai ficar remoendo aquilo, aquela crítica, aquele julgamento, que vai fazer que ele fique cada vez mais fechado. O masoca, ele tem essa necessidade da caverninha, assim como precisa lá o esquizoide, o primeiro, mas é uma caverninha diferente. É uma caverninha que não é pra viajar na maionese, sabe, como o esquizoide. É uma caverninha que ele precisa pra ficar seguro. Porque ele não quer expor ali o que ele sente. Ele não quer falar pra você o que ele sente. Ele gosta de ficar reservado. Então, se você percebe que seu filho tem ali aquele corpinho mais quadradinho, e ele não gosta muito de interação, ele gosta até de estar com pessoas, mas ele gosta mais de observar do que interagir, é o jeito dele. Não force. Deixe que ele fique entre as pessoas da forma que ele se sentir mais à vontade. Se é pra ficar mais caladinho, se é pra interagir menos, deixa. Sabe, não é aquela criança que você vai chamar e vai exibir pra ele fazer alguma coisa. Ele não vai curtir. Sabe, ele vai demonstrar essa timidez. Enquanto criança, a gente percebe muita timidez no masoquista, né? Porque por causa da caverna dele. Mas é uma criança que ele não vai curtir que você exponha, que você chame pra mostrar determinada coisa, porque ele vai ter vergonha. Porque medo de fazer alguma coisa errada, medo de se expor e medo de ser humilhado. Este é o grande lance ali do masoca. O esquizoide, ele não quer insistir pra não incomodar. O oral tem medo de ser abandonado. O psicopata, medo de ser manipulado. O masoca, ele tem medo de errar. Entende? E por último, o nosso último traço, que é o rígido, aí é o oposto do nosso masoquinha, né? Enquanto o nosso masoquinha é ali, lentinho, devagar, preciso nas coisas que faz, organizado, o rígido é aquele carinha 220. Ligado no 220, vai, pai, corre, pula e brinca. É aquela criança que gosta de subir na árvore, sabe, pra se divertir. Não é uma criança de ficar fechada dentro de casa. É uma criança que interage, é uma criança que brilha, é uma criança que chama atenção. Sabe, esse é o rígido. Competitivo, sim, é da natureza do rígido ser competitivo. Então percebeu ali na sua criança que ele tá sempre gostando desses desafios, que ele sempre gosta de competir e de ganhar. Sim, porque é muito importante pro rígido ganhar, ele não gosta de perder nada. Ele fica louco da vida quando ele perde, porque essa competição vem de dentro dele, esse sentimento de querer ser melhor do que todo mundo é dele. Sabe, nesse momento, quando você percebe que o seu filho tem esse traço, é aquele momento em que você chega pra ele erroneamente e fala assim, viu, você não é o melhor de todos, filho. Com todo o amor do mundo que você quer explicar, pra que seu filho não seja nenhum arrogante, nenhum prepotente, é óbvio que ninguém quer essas qualidades no filho, vamos colocar assim, mas é dele querer ser melhor. E aí, neste momento, ao invés de você podar isso no seu filho, incentive sim a ele ser o melhor dentro daquilo que ele quer se dedicar. Se você sente que ele tá competindo demais, por exemplo, na escola, e isso tá criando problemas pra ele, é o momento de você colocar o teu filho num esporte de competição. Sim, porque daí ele vai exercer, ele vai gastar essa energia
no lugar certo, onde ele realmente deve competir, ao invés de competir com os amiguinhos lá na hora do recreio e sempre ser aquela criança que quer ganhar e quando não ganha, emburra, entendeu? Fica emburrado. Não é que ele quer ficar emburrado, mas é que ele necessita, vem dele essa necessidade de querer ganhar. Então, é aquela criança que você pode e deve direcionar aos esportes. Porque aí ele vai gastar essa energia de competitividade lá, no lugar certo. Mas assim, importante também, é uma criança de brilho, gente. É sim uma criança de destaque. Então, se você tem outras características aí, se você é uma pessoa mais quieta, se você é uma pessoa que não gosta de chamar a atenção, né, você se sente mais confortável assim, tá tudo bem. E você percebe que seu filho, sua filha, é mais aparecido, é mais aparecida, não tira isso dele. Não tira. Deixa brilhar. Incentiva. Sabe, se ele gosta de chegar nos lugares, de chamar a atenção e conversar e acontecer, deixa. Sabe, você não gosta? Tá perfeito, beleza. Mas se ele gosta, deixa, porque isso na vida adulta dele vai ser fantástico, porque vai ser o tipo de pessoa que aonde ele vai ter o destaque. São pessoas perfeccionistas que fazem também tudo com muita agilidade, sabe? Ah, e outra coisa também, que é um comportamento interessante para vocês prestarem atenção no filho de vocês. Os rígidos, eles são muito indecisos. Eles têm muita dificuldade em escolher. Quando tem mais de uma opção e todas as opções parecem boas, sabe? Ele tem essa dificuldade. Gente, o meu mais velho, ele é rígido psico. Eu vou comprar roupa com ele, minhas armas. Como é difícil, como ele é indeciso. Por quê? Porque ele tem uma rigidez alta. Ele tem essa tendência a triangular as coisas, sabe? Então ele se vê numa posição que ele tem que escolher entre A e B, ele demora horas pra decidir. Ele é muito ágil em outras coisas. Se não tiver que escolher, pau, vai embora. Mas se chega no lugar, ai, escolheu esse ou escolho aquele? Ai, faço assim ou faço assado? Isso é super característico do rígido. Super. E geralmente, quando você quer ajudar e escolher, ele não quer. Porque daí ele vai querer outro. Então, cabe aí, sabe, todo um jeitinho, um rebolado pra lidar com essa indecisão. Não briguem com seus filhos por eles serem indecisos. Os rígidos, qual é o formato do rígido? Na criança não vai dar tanto pra ver, mas é um formato mais harmônico, sabe? Das meninas, são meninas que vão ter muitas curvas, cinturinha fina, tal. Os meninos, eles vão ter muita harmonia no tronco, nas pernas. Então, mas isso deixa pra lá. Isso deixa um pouco mais pra frente. Se atenham realmente ao comportamento. O rígido é aquela criança 220. Não adianta tentar desligar uma criança 220. Né? Do mesmo jeito que não adianta você tentar injetar energia no pobre esquizoide que só quer ficar quieto no canto dele, viajando, não tenta também pegar o rígido e fechar e mandar ele ficar quieto assistindo, porque não é dele. Tá bom? Gente, amanhã, então, nós vamos pegar todo esse conhecimento, né, da formação dos traços e das características, e amanhã a gente vai começar a falar da comunicação. Como a gente pega esse manual e a gente vai aplicar em cada fase, que a gente vai perceber, ó, a gente já sabe a fase, a gente já sabe os traços, sabe como eles acontecem. Agora, a partir de amanhã, a gente vai pegar a fase que seu filho está, a necessidade que ele apresenta, o traço que está ali precisando da tua comunicação e como você vai entrar com essa comunicação, tá? Temos mais alguns minutinhos, se vocês quiserem perguntas, estou aqui. Contem pra mim, como foi descobrir tudo isso? Quem identificou no filho? Quem já tá sacando? Ah, entendi, então por isso que meu filho é tão chorãozinho, ele é oralzinho, entendi. Eu vi que teve gente que falou que identificou a psicopatia. A psicopatia é um fácil, né? São aquelas crianças mandonas. São aquelas crianças que realmente já mostram pro que veio lá de trás. Gente, não tem traço ruim e não tem traço bom, tá? Todos os traços se complementam, todos eles trazem a dor e o recurso consigo. Então, assim, uma coisa puxa a outra. E qual é a intenção? Viver pequenas ações no dia a dia, tanto com as crianças como com nós mesmas, pequenas ações que levam a permanecer mais tempo no recurso. Quando você passa a entender o que dói, você deixa de cutucar essa dor e você usa recursos para deixar essa criança não viver na dor e sim no recurso. Tá bom? Então, muito feliz que vocês tenham gostado. Tô muito, muito satisfeita de estar passando esse conteúdo pra vocês. Ainda tem muito mais. Sim, a gente identifica sim 2 traços. Vocês vão ver que a combinação deles, né? Lembrando que nós temos o 5. O 5, todos nós. Então você vai sim. Tem hora que você vai identificar que tá mais no oral, tem hora que você vai identificar que tá mais no masoca, tem hora que vai estar mais no esquizoide. Então sim. E é bem bacana quando você vai percebendo pelo comportamento qual o traço ali que tá se manifestando mais, justamente pra você afinar a sua comunicação. Tá bom? Um grande beijo. Espero todas vocês aqui amanhã. Boa noite.